Paz do Senhor Jesus, minhas irmãs, é com grande alegria que recebi um convite da nossa liderança para trazer uma palavra ao coração das irmãs, um testemunho de vida, um testemunho da conversão do meu esposo. Como essa semana nós estamos orando, jejuando, né? Domingo é dia dos pais, é um dia assim maravilhoso, onde nós vamos ter comunhão, né, com os homens da nossa família. Então, a igreja está reunida em oração a favor deles. Eu quero deixar aqui, antes de dar esse testemunho, uma palavra ao coração das irmãs sobre fé, que está em Abacuque, capítulo 2, que diz assim: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Versículo 3, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. O justo viverá pela fé. Então, se nós vivemos pela fé e não por vistas e não por circunstâncias, nós devemos orar, nós devemos buscar, nós devemos continuar exercendo essa ferramenta poderosa que o Senhor nos deu. E lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, vai dizer assim, que a fé é a certeza de que haveremos de receber e que esperamos, o que esperamos, quer dizer, e a prova daquilo que não podemos ver. Então, irmãs, nós não podemos ver a libertação de ninguém, não é verdade? Nós não podemos tirar ninguém do cativeiro, mas nós podemos orar àquele que tudo pode, aquele que nos dá condições de orar, de interceder e de buscar pela vida deles. Então, se a fé é essa certeza, então nós não devemos desanimar. Nós não devemos olhar para trás e nós não devemos dizer, Senhor, eu estou cansada. Não, nós devemos perseverar. E hoje eu quero passar um pouquinho como foi a conversão do meu marido, para que edifique a vida de vocês. Tá? Porque eu entendo que os planos de Deus para mim e para a vida de vocês, ninguém pode mudar. Nós entendemos isso, eu tenho certeza que vocês também entendem assim. Então, o meu testemunho é um testemunho de oração, um testemunho de uma mulher que perseverou, que conquistou e que recebeu, por meio do Senhor Jesus, a vitória e a libertação do seu marido. Bom, tudo aconteceu na nossa mocidade. Eu tinha 15 anos, o Marcos tinha 18 quando nós nos conhecemos num passeio de escola, algo corriqueiro, e cada um foi para sua casa. Nós nos distanciamos por 3 anos. Passado esse período, nós nos reencontramos na escola, fazendo segundo grau. E com 6 meses, irmãs, nós já estávamos casados. Eu não conhecia Jesus, não tinha o temor a Deus que tenho hoje, não tinha mesmo, não tinha realmente um testemunho de vida. Então, o que aconteceu no início da vida do nosso casamento foi um tempo bem difícil, muito difícil. E eu não tinha ideia do que viria após este casamento, mas o Senhor já estava escrito quais eram os propósitos para a minha vida e para a vida do Marcos. Essa foto que está aqui, nós tiramos em 2013, foi um curso que nós fizemos de Casados para Sempre. O Marcos ainda não era cristão. Tempos depois do nosso casamento, eu conheci a Jesus e comecei uma jornada, um caminhar bem difícil, um processo. Eu passei por um processo
de cura, de submissão e de obediência à palavra de Deus. E isso foi muito necessário para que eu primeiro me entendesse, para que eu pudesse realmente fazer a diferença na vida do meu marido. Então, nesse período também, eu passei pelo caminho da oração, muitas vezes das lágrimas, das brigas e das reconciliações. Eu não entendia muito bem o que significava ser uma mulher sábia. O que significava, o que a palavra de Deus falava, né? Sobre uma mulher que ora, uma mulher que entende que o seu testemunho de vida pode mudar algo na vida de outra pessoa. E foi isso que aconteceu comigo. Quando eu entendi essa palavra, quando eu entendi esse direcionamento da parte do Senhor, eu consegui ajudar o meu marido. Bom, nesse meio tempo, o Marcos bebia, ele gostava muito de jogar futebol e tal, então nos finais de semana ele bebia, era um homem muito trabalhador, honrava com seus compromissos, mas para uma mulher cristã, eu queria muito que ele estivesse ao meu lado, na casa do Senhor, fazendo a obra. E assim eu orei durante mais ou menos 13 anos das nossas vidas. Porque a única coisa que eu queria, do fundo do meu coração, era ver o meu marido liberto. Eu sabia com quem eu estava lutando, isso é importante que vocês saibam. Com quem vocês estão lutando é espiritual. Quando nós temos a nossa visão espiritual aberta, quando nós entendemos que não é contra sangue e nem carne, fica mais fácil. Houve tempos bem difíceis de brigas mesmo, porque é difícil para uma esposa aceitar, não é? Seu marido não ter tempo para ela, ter mais tempo para jogo do que tempo para ela, é muito difícil. Mas quando o Senhor me deu a visão espiritual para entender que eu estava lutando contra as hostes espirituais da maldade, né, que a Bíblia fala, para mim foi mais fácil. Então, quando meu marido saía, eu já repreendia em nome de Jesus todo o mal. Quando ele chegava, eu também fazia oração, eu já repreendia também todos aqueles que eu entendia, né, que eram aqueles espíritos que o aprisionavam nessa situação. Eu orava, então eu cuidava desse marido com muito carinho, com muito amor. Eu dava até mesmo comidinha para ele na boca. Eu dava suquinho gelado para ele na boca, colocava ele na rede. Por que eu tô falando isso para vocês? Porque é um testemunho. Porque foi algo que fez diferença na minha vida. E essas minúcias fizeram parte de toda essa mudança na história do meu esposo, né? Então, foi quando o Senhor ia trabalhando na minha vida, de maneira que eu ia entendendo como fazer para trazer ele, e foi por intermédio do meu testemunho, das minhas atitudes, eu parei de ser rixosa, de ser briguenta, de estar batendo o pé, porque realmente eu entendi que isso não ia trazê-lo. Eu procurava ouvir a voz do Espírito Santo, e uma dessas vezes que eu ouvi a voz do Senhor, ele pediu que eu cuidasse da minha sogra. Então eu fui cuidar da minha sogra, deixei um pouco o Marcos nas mãos do Senhor, mas isso não foi fácil, porque eu só orava em cima disso. Eu pedia ao Senhor: Senhor, cura meu marido, Senhor, liberta meu marido, e a minha vida era essa, até que um dia o Senhor trouxe ao meu coração o que está em Mateus 6:21, que fala: pois onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Então, o meu coração estava totalmente cheio do Marcos, cheio dele.
Então, assim, acabou que eu comecei a idolatrar o meu marido e não era isso que Deus queria. Deus queria que eu fizesse a obra, que eu trabalhasse, que eu obedecesse. Então, foi isso que eu comecei a fazer. O Senhor falou fortemente ao meu coração que era para cuidar da minha sogra. Então, eu cuidei da minha sogra durante 9 meses. E todo o processo de libertação do Marcos já estava acontecendo nesse meio tempo. Realmente não é fácil quando nós estamos no meio de uma tempestade que é demorada, uma tempestade de anos, uma tempestade que respinga mesmo em nós e que a gente realmente sente dores, né? E que se a gente não descansar no Senhor, não realmente entregar nas mãos do Pai, uma situação como essa, de estar orando por uma pessoa há muito tempo e não ver resposta, porque 13 anos não foram 13 dias, foram muitos anos onde os meus filhos também participaram de tudo isso, eles faziam cartinhas, pedindo ao Senhor que libertasse o pai do cigarro, libertasse o pai da bebida, né? Libertasse o pai de tudo que o aprisionava. Meus filhos fizeram parte de todo esse processo, né? Então, nesse meio tempo, como eu falei para as irmãs, eu fui cuidar da minha sogra. E foram tempos assim de muito trabalho, de muita renúncia, de entender realmente que eu estava passando por algo que eu ia ter resultado, eu ia ter uma resposta, eu ia receber algo da parte de Deus. Nesse meio tempo eu fiz um curso da APEC, onde eu evangelizava, pastoreava o coração das crianças. Fui fazer esse trabalho, era um trabalho dividido em duas etapas, e em uma dessas etapas eu, bom, continuando, foi um tempo em que eu levava crianças até Jesus, né? Tudo que eu mais queria era levar o meu marido até Jesus. Mas quando realmente eu depositei toda a minha esperança em Deus, quando eu depositei tudo que eu tinha, todas as minhas forças em acreditar que o Senhor ia trazer o meu marido para a luz também, isso aconteceu e foi assim maravilhoso. Por vezes, quando eu estava na igreja, irmãs, eu olhava assim, né, para os irmãos, né, e eu ficava conversando com o Senhor: Senhor, um dia o meu marido vai ser assim também, um dia meu marido vai ser um obreiro na tua casa, um dia meu marido vai fazer a tua obra. E eu orava em específico, irmãs, sabiam? Aliás, vocês não sabiam. Eu orava em específico, eu falava: Senhor, quando o Senhor libertar o Marcos, que ele não seja de banco, que ele seja um obreiro que realmente faça a obra, que tenha prazer em fazer, assim como eu tenho prazer em trabalhar para o teu reino, que ele também seja dessa forma. E assim aconteceu, viu, minhas irmãs? Numa certa noite, nesse meio tempo aí, eu preparando uma aula para EBD, me chega o Marcos em casa e chorava muito, e eu, naquele momento, eu sabia, eu tinha certeza absoluta, a minha fé era convicta, eu tinha convicção que naquele momento ali eu ia receber algo da parte de Deus que eu já vinha buscando há muitos anos, que era a conversão do meu marido. Então, ele lançou uma pergunta, ele disse para mim o seguinte: irmãs, eu quero conhecer esse Deus que faz você amar mais a minha mãe do que eu. E isso foi muito forte. Então, naquele momento, nós dois chorávamos. E eu entendi que o Senhor tinha me dado o presente maior de todos esses anos de busca,
que foi a conversão do Marcos. Então ele chorava de um lado, eu chorava do outro. Meus filhos não estavam em casa, estavam na igreja. E eu naquela felicidade, ele naquela felicidade todinha, ele se entregou para Jesus no nosso quarto. E aí começou todo o caminhar com Jesus. E até o dia de hoje. E eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãs. É maravilhoso quando o presente chega. A gente fica meio que sem acreditar. Olha isso. Como é que você ora por 13 anos, crendo na vitória, que ela vai chegar, e quando ela chega você fica tão assim, que você fica, meu Deus, será mesmo verdade, Senhor? E realmente é verdade, porque nós servimos a um Deus de verdade, a um Deus que não volta atrás, a um Deus que não, que realmente nos honra e tem prazer na nossa felicidade. Então, irmãs, eu quero dizer para vocês que hoje o meu marido é um obreiro, sabe, um servo na casa do Senhor, como eu sempre pedi a Deus que ele fosse, sabe? E eu vejo a cada dia mais o crescimento espiritual, a maturidade espiritual chegando na mente do meu marido, em atitudes, sabe? Porque uma atitude, aliás, atitudes diferentes, elas geram coisas diferentes. Então, o Marcos mudou, eu mudei para que isso acontecesse. Foi necessário muitas atitudes de mudança para que tudo isso fosse gerado no campo espiritual. E uma das coisas que eu quero deixar aqui ao coração das irmãs é que, primeiro, perseverem. Não é fácil quando você está numa busca como essa de conversão por alguém, você não consegue ver do outro lado. Você só vê o que está bem pertinho das suas vistas. Mas a própria palavra de Deus fala, né, que nós não devemos ser guiadas por vistas, e sim por fé. E é isso, minhas irmãs, eu espero ter trago algo de esperança ao coração de vocês. E nós dois juntos, agora eu e o meu esposo, trilhamos o mesmo caminho de fé, tendo a certeza que por todos aqueles que nós orarmos e intercedermos, nós vamos ver a vitória. E é essa a nossa oração, né? Que nós possamos ver a cada dia no Senhor a oportunidade de libertar alguém, de resgatar alguém pelo poder da palavra do Senhor, amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.